A notícia da captura de um morcego contaminado pela raiva gera novamente a polêmica sobre a doença. E é sobre isso que a gente conversa hoje com a médica veterinária Luciane Balardim. Luciane, o que é a raiva e como que ela é transmitida? A raiva é uma doença altamente contagiosa e ela é uma zoonose, ou seja, ela é transmitida de animais para o ser humano. E o ser humano também pode transmitir para os animais. Ela é uma doença de preocupação de saúde pública, porque é uma doença bastante grave. Dificilmente temos cura, temos prevenção, né? E ela é transmitida a partir da saliva do animal contaminado. Então, por exemplo, nós tivemos agora este morcego que foi encontrado. Então, esse morcego, por ser hematófago, ele tem o vírus. Então, ele pode, no momento que ele picar alguém, que ele morder alguém, morder alguém, ele vai estar transmitindo, ele vai estar injetando o vírus no corpo do contaminado. E isso, dependendo do local onde ocorre a contaminação, pode ser em questão de horas, a gente pode vir a ter os sintomas já da raiva. Geralmente não vai acontecer, raramente vai acontecer de uma pessoa, de um ser humano ser atacado por um morcego. Isso é mais comum em animais, né? Porque os animais estão dormindo, o morcego pousa e ele faz a lesão no animal. O animal dormindo não vai sentir nada. O que acontece? A gente vai perceber que o animal que foi mordido pelo morcego, ele vai ter um derramamento de sangue no local. Por quê? Porque não tem coagulação. Quando ocorre a mordedura, os dentes do morcego, eles têm anticoagulante, então vai ter um derramamento de sangue. Então, em bovinos, é muito comum a gente ir a campo e ficar de olho, sempre observar isso. Né? Se tu vê um animal que está lá com uma mancha de sangue em cima do dorso, é bem provável ter sido um morcego. Nem todos os morcegos são portadores de raiva, é um morcego que está contaminado. Então, o que nós temos que tomar o cuidado? É de ter prevenção, de ter vacinação. Então, até a nível de campo, de gado bovino, que na região de Caxias do Sul nós temos alguns focos, muitas vezes, de morcegos em Furnas, né, como é o caso de Vila Seca, como é o caso de Vila Oliva. É uma região que tem existência de morcegos. Então, se tem a recomendação de fazer a vacinação dos animais contra a raiva, dos bovinos, dos equinos e dos caninos também, e gatos, né? No caso do ser humano, qual é o risco de contaminação? O risco de contaminação pode ser de um animal, principalmente o doméstico, que convive conosco, que pode vir a nos causar uma lesão. Então, no momento que ocorrer um arranhão, no momento que ocorrer uma mordedura, que houver uma lesão na pele, né, precisa ter uma lesão na pele, já pode ter a contaminação. É uma doença que causa, é muito triste, uma doença. Eu assisti no período de faculdade um vídeo com uma pessoa que teve contaminação de raiva. É uma cena horrível, né? Porque é uma doença que ela causa lesão neurológica. Os sintomas iniciais são perda de movimentos e começam a acontecer sintomas como hidrofobia, a pessoa não pode ver água, né? Fotofobia, não quer ir para a luz, e começa a ter agressividade. Por isso que a gente chama a pessoa quando está muito nervosa, está raivosa, né? Porque a pessoa quer morder, ela quer atacar. E então é uma doença horrível, porque você imagina ter uma pessoa com raiva e tem que manter ela em isolamento, não pode mais chegar perto dela, ela acaba morrendo de fome, é uma situação muito horrível. Então é uma doença de preocupação pública muito importante, e as campanhas de vacinação devem permanecer, assim, devem ter um controle. As pessoas que têm animais domésticos, se recomenda ter o controle de vacinação permanente, justamente para evitar esse risco de disseminação da raiva. Importante salientar só o pessoal de casa que não saia matando morcegos, né, nem os animais, porque nem todos os morcegos são hematófagos, né, tem alguns morcegos que se alimentam só de frutas, que é o que a gente encontra na maioria das vezes na cidade. Esses morcegos hematófagos é mais realmente nas propriedades rurais, né, então é importante para o pessoal de casa que tenha essa informação. E também gostaria de perguntar, então, os animais que possuem a raiva, quais os sintomas nos animais? Um animal raivoso, ele começa a salivar, ele começa a ter um quadro, mas nem todo animal que saliva, é importante dizer, não é raivoso, isso é diferente, pode ser até uma própria ansiedade de vômito, uma ânsia de vômito que pode estar gerando. Então, geralmente o paciente vai começar a ter um quadro neurológico, perda de movimentos e vai começar a ficar agressivo. Nunca se espera ver os sintomas, evidente, né? Então, tem que sempre que observar um animal num quadro estranho, um quadro neurológico, procurar orientação de um
médico veterinário quanto antes. E se alguém for machucado, for lesionado por um animal que não conhece, não sabe a procedência, não sabe os cuidados que aquele animal tem, procurar um posto de saúde, procurar orientação médica, né? Existe vacinação que dá para se fazer imediatamente pós, né, acidente, que a pessoa fica em observação, né? Nós que somos profissionais que atuamos na área, nós temos já vacinação da raiva preventiva, porque eu faço parte de um grupo de risco, eu posso ser lesionada a qualquer momento, então nós temos que ter a vacina da raiva, como temos tétano, né? Não é o caso de todo mundo estar vacinado. Isso só acontece quando a pessoa está num grupo de risco. Quando vai ser exposta, quando foi exposta ao perigo. No caso, tu falaste, então, que não existe um tratamento, só existe a vacina de prevenção. A recomendação mesmo é vacina de prevenção, e no momento que acontecer a lesão, imediatamente não pode esperar, tem que procurar atendimento médico, porque ainda se consegue controlar antes que o vírus comece a evoluir. No momento que já está a um certo ponto, não tem mais cura, né? E nós tivemos, em 2008, 8 casos de raiva no Brasil, né? Raiva silvestre, né? Então, 2 casos foi de contaminação por manuseio de um bovino contaminado, e outros casos foi de raiva silvestre. Então, há uma preocupação também, não é só com os nossos cães e gatos, nós temos também que tomar cuidado que existem animais, nós vivemos numa região ainda com bastante mata, então nós temos muitos animais, raposas, ouriços, vários animaizinhos que são silvestres, e nós não sabemos como é que está a contaminação de raiva neles. Então, temos que fazer, como é que nós podemos trabalhar? É fazendo a vacinação nos nossos animais. Porque nós não vamos estar indo a campo, não vamos estar indo no mato, mas agora os nossos animais vão. Então, é importante ter a vacinação em felinos, em caninos, que esses animais que estão mais próximos de nós, porque a raiva, eles estando vacinados, eles não vão transmitir a raiva para nós. E a vacinação, ela é recomendada pelo Ministério da Agricultura, né, anualmente. A vacina, ela dá uma proteção por 1 ano. Muitas vezes as pessoas pensam que nós já não temos mais raiva, que nós já se erradicou. A raiva não está erradicada. A raiva, ela está controlada. E isso é importante, por isso que temos que manter vacinação enquanto tiver, porque nós não temos como saber a raiva silvestre, que tanto é o caso dos morcegos. Existem, e é importante, são animais que fazem parte do nosso nicho, eles precisam existir para fazer controle de uma série de insetos, uma série de invasores do nosso ambiente. Então, os morcegos precisam existir, o que não precisa existir é a raiva, e isso a gente faz ameniza-se através da vacinação dos nossos animais domésticos. Existe a vacinação também para os outros animais, como bovinos? Sim, existe a vacinação para equinos, para bovinos, que são os animais domésticos, que esses que são mais próximos nossos, né? Ela também é feita anualmente, né? E o proprietário, é uma questão de responsabilidade mesmo de cada um, de controlar isso e de fazer essa vacinação periodicamente. E a medida que está sendo tomada agora pelos órgãos públicos é justamente na tentativa de controle, e não é nada de alarde, não é uma epidemia, é só uma situação para controlar, para nós não termos nenhum risco, nenhum problema junto à população. Falando um pouquinho, então, também da prevenção, além da prevenção da raiva, também das outras vacinas, né, que são feitas nos animais. Gostaria que tu falasse um pouquinho, então, as datas que se deve ser feita as vacinas. Perfeito. Bom, existe um ditado, né, que o mês de agosto é o mês do cachorro louco. A gente pode dizer o seguinte, que não é mês de agosto, todo mês é mês de cachorro louco. O que nós temos que fazer é vacinação. Não existe só o mês de agosto, então é que a prefeitura está tomando agora a atitude já de começar a fazer a vacinação nesse caso. Todo ano é ano de fazer vacina. Desde que venceu a vacina, tem que ser feita. Então, nós temos, dentro das vacinas fundamentais e essenciais na medicina veterinária, que é a da raiva, e que é por uma questão de saúde pública, e temos a vacina das viroses, que são as viroses que são fatais para os animais. Então, no caso dos caninos, nós temos as vacinas iniciais que são feitas, que são 3 doses, geralmente 2 a 3 doses, depende da idade do paciente, que é da sinomose, da parvovirose, adenovírus, da hepatite, leptospirose, que também é uma preocupação de saúde pública, que são importantes serem feitas naquele pacientezinho jovem. E, anualmente, estar refazendo conforme o aniversário dessa vacina.
para que o paciente esteja imunizado, esteja protegido, né? E são anuais porque é diferente de uma vacina, por exemplo, que nem da febre amarela, como nós fazemos em seres humanos, que a cada 10 anos. É uma outra forma de produção de vacina, ela não é da mesma elaboração, ela tem outra forma de cultivo, por isso que ela precisa ser feita a cada ano, porque o corpo precisa ser relembrado anualmente de que ele tem que criar um exércitozinho de defesa. Tá certo, então, Luciane. Muito obrigada pela tua presença no Amigo Bicho. Espero que a gente tenha esclarecido, então, as dúvidas do pessoal de casa. Caso tenha ficado alguma, a gente também está recebendo aí perguntas, pode estar respondendo por e-mail. E o nosso programa de hoje termina aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!